Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui para gravar mais um vídeo sobre o último filme que eu assisti. Na verdade, eu queria parar para ler uma coisa que é o Ronin do Frank Miller, né, que eu acabei de comprar. Acho que desde os 11 anos que eu tento ler essa revista, mas infelizmente o preço era muito proibitivo quando eu era adolescente e sempre quando ele era reeditado, ele era sempre numa tiragem que era muito limitada e quando eu tentava comprar na semana seguinte ele já estava esgotado, então finalmente, depois aí de uns 20 anos atrás eu consegui comprar. Eu estou lendo bem devagarzinho, lembra muito aqueles quadrinhos europeus, né, da Metal Hurlan, mas vou deixar para terminar de ler ao longo da semana e hoje eu vou falar sobre um filme. Os planos para a semana são ler o Ronin, finalmente, né, do Frank Miller, e assistir um grupo de filmes que são popularmente conhecidos como a trilogia satânica, né, que são O Exorcista, O Bebê de Rosemary e A Profecia. E eu resolvi começar, óbvio, pelo mais antigo, que é justamente O Exorcista, né? The Exorcist, que é um filme de 1973, é a adaptação de um romance, né? De uma novela com o mesmo título. O romance não é tão famoso quanto o filme. De fato, é um período no qual já haviam sim filmes de terror, que na verdade acho que desde antes do início do século XX já haviam filmes com essa temática, né, do horror, do mistério, né, do fantástico, desde lá do Méliès, existiu uma leva de filmes relacionados ao gênero, né, entre aspas, terror, especialmente aqueles do expressionismo alemão, do período entre guerras, ali de 1920, talvez até 1930, 1931. Há um novo gás para esses filmes de terror, quando muitos desses cineastas, fotógrafos, roteiristas, atores e atrizes fogem da Alemanha após a ascensão do nazismo e são recepcionados pelos Estados Unidos e passam a trabalhar em Hollywood. Então, ali nos anos 30, 40, nós temos uma série de filmes que até se tornaram clássicos, né, como Drácula, o Lobisomem, Frankenstein, a Noiva do Frankenstein, o Homem Invisível, o Monstro da Lagoa Negra. Há uma série de filmes que não são simplesmente de terror, eles tratam sobre uma série de temas, né, como a questão do preconceito ao imigrante, ao homossexual, etc. Né? Porque tem uma série de filmes, uma série de temas que são tratados nos filmes, apesar de serem rotulados como filmes B, né, ou de segunda categoria, né? Eram filmes que supostamente não eram feitos de uma forma mais minuciosa e atenta a uma série de subtemas que, usando a expressão de novo, subjaz ali aquelas obras que merecem, o que fazem com que essas obras mereçam ser revistas. Mas, de fato, nos anos 60, nos anos 60, esse gênero do filme eles acabou, entre aspas, caindo, não direi no anonimato, né? Com, sempre se fez filmes de terror, né? Principalmente nos Estados Unidos, mas eram, principalmente ali, repetindo, nos anos 60, nos anos 70, eles tinham uma qualidade que era muito duvidosa e não chamavam muita atenção. Pelo menos eu sou incapaz de pensar em algum filme de terror dos anos 60 que teve algum destaque, né? O que sobreviveu até nós. Mas, de certa forma, isso muda, essa história do cinema de terror, ele muda um pouco com O Exorcista. Aí, voltando, a minha história com esse filme não é tão antiga, porque, assim, quando eu era criança eu não vi esse filme, eu só, de fato, cheguei a assistir, eu já era adolescente, acho que eu tinha uns 13, 14 anos, eu assisti no, entre aspas, Cine Belas Artes, que era a sessão de cinema do SBT, que era exibido no sábado à noite, né? Aí eu sempre ficava para assistir e foi aí que eu assisti de fato o Exorcista. E já revi algumas vezes porque eu tinha um DVD, eu acabei emprestando para um amigo lá da Rosa Elza, que ele nunca me devolveu, mas que não é uma coisa que me incomoda muito, porque hoje eu já o meu aparelho de DVD quebrou, o de Blu-ray eu perdi. E é muito difícil para você encontrar um aparelho desses atualmente, porque nessas principais lojas, né, como Amazon, Submarino, Americanas, Magazine Luiza, Casas Bahias,
nem nessas lojas você consegue encontrar um aparelho de Blu-ray ou de DVD, que eu até gostaria muito de comprar, porque eu tenho muito, eu acho que eu tenho mais de 100 DVDs aqui, de 100 Blu-rays, e eu gosto especial porque tem essa opção, você vê legendado dublado, tem os extras, mas esse último ano eu busquei, tentei comprar e não consegui encontrar. Ou quando achava, era muito barato, eu ficava assim com dúvida da qualidade do produto, ou se não tinha um preço que por aparelho era muito alto, não valia a pena comprar. Então, por enquanto os DVDs só estão lá guardados ali na estante e espero um dia poder rever. Tem muita coisa boa que você não encontra nesses principais serviços de streamers, né, como Amazon Prime, Disney Plus, tem, sei lá, Netflix, quer dizer, tem filmes que eu gosto que você não encontra ali, né? E a única forma que eu tenho de assistir esses filmes é recorrendo ao DVD mesmo, né? Porque infelizmente não são filmes de apelo popular, então essas empresas elas não disponibilizam esses filmes, porque eles acham que supostamente não haverá público para eles, né? Então, voltando, O Exorcista é um filme de 1973. Eu não assisti na infância, acho que eu assisti já era adolescente, tinha uns 12, 13 anos. Assisti nessa sessão de cinema à noite do SBT, que era o Cine Belas Artes. Revi várias vezes, eu acho que eu já vi esse filme umas 5 ou 6 vezes. E de fato, acho que cada vez que eu revejo ele fica bem melhor. Porque aí que você, pelo menos assistindo hoje com mais atenção, é que que eu percebo o porquê que esse filme fez tanto sucesso. Em especial quando nós comparamos com os filmes de terror que são feitos atualmente. Porque assim, tirando o filme A Bruxa, que é um filme que eu pretendo rever na próxima semana, nenhum filme de terror contemporâneo se equipara ao Exorcista. Em especial devido a, como é que se diz? A cautela, o cuidado e a atenção, o primor técnico que é usado para esse filme. Em especial a maquiagem, que daqui a pouco eu vou comentar porquê, que realmente o trabalho de maquiagem do filme e de caracterização das personagens, do figurino é incrível. Talvez fosse uma característica da época, esses filmes um pouco melhor elaborados. E, como eu disse, e tem um ator no filme que se destaca que eu fiquei até espantado diante do trabalho de maquiagem que fizeram com o cidadão. Depois tem a questão da trilha sonora, que boa parte dela é diegética mesmo. Quer dizer, não, tem poucos momentos nos quais entra uma música ou sons que são externos ao ambiente. Geralmente os personagens dialogam ou estão em momentos entre aspas mais tensos e a trilha sonora sai, ou pelo menos aquela que é entre aspas uma música, e eles deixam simplesmente aqueles sons que são diegéticos mesmos ao ambiente no qual se passa a história. São os passos, ou então passos, o som da respiração, do batimento cardíaco, do vento, né? Das folhas que são balançadas pelo vento, ou então são barulhos que de fato ajudam a criar essa atmosfera de suspense, de terror, que é, por exemplo, eles usam gemidos, né, de animais, né, de bois, de cachorros, né, desses animais, entre aspas, mais repulsivos, né? E basicamente a trilha sonora é composta por isso. Há uma trilha sonora que é orquestrada, que no final do filme eles apresentam de quem são as composições, né? Da orquestra que realizou as músicas, mas basicamente a trilha sonora é composta por aqueles sons que são internos ali mesmo aos ambientes, que são os passos, o som da respiração, do vento, etc. Ou então eles acrescentam repetindo os sons de animais, né? Para dar a impressão de que são os sons dos demônios, desses espíritos maléficos e tal, né? Repetindo, para mim, o que é o destaque no filme é a maquiagem e o trabalho de caracterização dos personagens, a forma como eles utilizam da trilha sonora, que boa parte dela mesmo é diegética, ela pertence àqueles ambientes nos quais se passam a narrativa, e depois a forma como a história ela é contada. Porque realmente, se você, vamos supor que como um público comum vai ao cinema, certamente vai ao cinema, muitas vezes entra na sala atrasado, não pega o início do filme e
se depara com aquela narrativa. Vamos supor que a pessoa não soubesse do que se tratasse o exorcista. Ela até meio que esquece. Tem o nome O Exorcista, que aparece nos créditos iniciais. Tem uma sequência repetida inicial, que ela se passa no deserto, ali no Oriente Médio. Há um arqueólogo padre que descobre artefatos relacionados a um antigo culto ao demônio, né, ao inimigo, ao Hassatã. Ele corta, transfere a narrativa para os Estados Unidos, eu não sei se é Berkeley, eu não me atentei em qual cidade que se passa a história, e mostra uma atriz de jovem não, né, de meia idade, já na faixa dos 40 anos, ela está gravando um filme, ela vai para casa, ela é uma mulher divorciada, o que é curioso, e como dizer, é um filme que se passa no início dos anos 70 e a protagonista é uma mulher divorciada, o que de fato talvez na época tenha causado algum estranhamento ou polêmica, porque isso não era habitual. Ela tem uma filha, uma pré-adolescente, ela provavelmente tem 9, 10 anos. Essa filha dela começa a apresentar sintomas que são estranhos. Ela leva diversos médicos e eles não encontram uma explicação, como eu posso dizer, orgânica para que ela apresente aqueles sintomas. Então ela parte da medicina para a psiquiatria e os psicólogos e terapeutas também não encontram uma explicação plausível. Então, como quem não quer nada, um dos terapeutas comenta que esse tipo de sintomas são muito são em alguns momentos comuns em comunidades ou sociedades mais antigas ou isoladas, né, que são, entre aspas, associados a possessão demoníacas. Então, por que a senhora não procura um padre, não é, um exorcista, né? Existem padres da Igreja Católica que fazem ainda esse tipo de, entre aspas, de ritual. Não que nós, né, psiquiatras, acreditemos em demônios, em possessões de espíritos maléficos. Não, a gente não acredita nisso, mas talvez, né, a sua filha acredite nesse tipo de atividade, né? Talvez ela, por ser criança, ela ainda tenha crença nesse tipo de elemento, entre aspas, primitivo, né, o retrógrado. Então, quando o padre, né, o religioso, ele realizar esse ritual do exorcismo, talvez a sua filha, por ela estar condicionada a crer que está possessa por um demônio, o ritual da possessão do exorcismo, né, do demônio, faça com que ela fique condicionada e se, entre aspas, acredite-se livre da possessão desse demônio. A, a mãe da menina ali, que é interpretada pela Linda Blair, que eu não me lembro de ter assistido algum outro filme com ela, que o nome da personagem dela é Regan McNeil, ela procura, assim, pela igreja, por padres e tal, em busca desse exorcista. O padre que ela procura, na verdade, tem alguns. É um psicanalista, né, um psicólogo famoso, e ela já tem uma subtrama da história que é contada de forma colateral, porque o padre, que é interpretado pela. Até anotei aqui. É Jason Miller, que é o padre Damien. Ele é um. A No início do filme dá a entender que ele era um psicanalista, um psicólogo, era uma pessoa que trabalhava com, entre aspas, com a psique humana e adota como é que eu posso dizer, essa vocação pelo magistério e abandona essa vida de sucesso como psicólogo, como psicanalista, para, entre aspas, se dedicar a essa vida espiritual e religiosa do padre, e por causa disso ele enfrenta uma série de problemas financeiros, né? A mãe dele, a família dele, aliás, é extremamente pobre, a mãe é uma idosa, tem problemas de saúde, ele, por ter adotado o sacerdócio, ele não tem como dar atenção suficiente à mãe dele, a mãe dele até falece sozinha no apartamento e só é encontrada 2, 3 dias depois de morta. Mas ao longo do filme, ele diz que, pelo comentário dele, a história dele é um pouco diferente do que eu compreendi inicialmente. Ele era um padre,
Talvez ele fosse até um bom estudante, né, na escola, na universidade, né, pelo que dá a entender. Mas ele, como eu disse, ele aceita esse, entre aspas, chamado do sacerdote, vira um padre, e a igreja custeia os estudos dele nessa área da psicologia, da psiquiatria, etc. Né? E ele poderia, por exemplo, abandonar a batina e se tornar um psiquiatra renomado, famoso, ter um bom salário, dar uma vida confortável à mãe dele, mas ele prefere continuar na igreja como padre, viver ali numa situação financeira muito precária e ruim. Ele não consegue dar essa assistência que a mãe dele já tem uma certa idade, tem problemas de saúde, precisa, e ele financeiramente não tem como dar esse suporte financeiro à mãe. Então ele passa o filme inteiro angustiado com isso, né? Porque ele tem esse dilema que não é só moral ou profissional, é espiritual também. E a personagem, né, da Reagan McNeil, que é interpretada pela Linda Blair, ela conhece esse padre, que é interpretado por Jason Miller, que é o padre Damien, e ele, à primeira vista, ele não acredita nesse tema da possessão demoníaca. Ele diz, até tem uma fala engraçada, que ele diz o seguinte: se estivéssemos no século XVI, talvez sim, mas hoje, após mais de um século que nós descobrimos as doenças e os distúrbios mentais, boa parte daquelas supostas possessões demoníacas dos séculos XVI, XVII até do século XVIII eram, na verdade, frutos de uma má interpretação desses problemas da psique humana. Né? Então, eu vou, como ele tinha essa formação psiquiátrica, ele vai dar uma olhada na menina, que é interpretada pela Ellen Burstyn, que é a Chris McKinney, né? Ele vai até a menina, observa que realmente a menina dá sinais de que ela não sofre de algum distúrbio ou problema mental comum. E de fato ela está possessa. Inicialmente ele é levado a crer que ela está possuída por vários demônios, que é uma coisa comum. Uma vez quando eu estava indo para a casa da minha avó, no interior, eu ia no micro-ônibus e tinha uma senhora comentando, acho que era com um pastor, né? E dizendo que a filha dela estava possessa por 70 demônios. Era uma legião que estava na filha dela. Aí, voltando no filme, essa menina supostamente passa por uma situação semelhante, né? Ela está ali possuída por vários demônios. E esse padre, né, o Damien, ele reporta isso para os seus superiores, né, da ordem religiosa a qual ele faz parte, e eles orientam que ele não, entre aspas, prossiga com esses procedimentos sozinho, né? Porque ele é muito jovem, não tem experiência com esse tipo de fenômeno, e recomendo outro padre. Há um padre que tem experiência com isso. Ele, inclusive, teve um contato desse tipo, né, no Oriente, alguns anos atrás. Até eles comentam, mas ele está muito velho, né? Ele não vai suportar um, uma, um procedimento desse, ele está muito velho. Né? Aí um outro cidadão disse, não, mas ele está escavando relíquias, né, no Oriente, né? Se ele tem força para escavar relíquias, né, no Oriente Médio, ele vai conseguir fazer esse trabalho de exorcismo. Aí o convidam. E eu fiquei assim, embasbacado com o ator que interpreta esse velho padre exorcista, que é o Max von Sydow, que eu não sabia, mas eu achei ele muito familiar. Então, já vi esse ator em outros lugares. Aí eu fui pesquisar. Aí eu descobri que ele fez uma série de filmes. Ele é suíço, e eu acho que é o único ator suíço que eu conheço. E ele fez uma série de filmes com Ingmar Bergman, que infelizmente eu acho que não dá para comentar nessa playlist aqui, porque o Bergman não faz aquele tipo de filme que nós odiamos gostar, ou que nós temos vergonha de admitir que gostamos. O Ingmar Bergman é um dos grandes nomes da história do cinema, e podemos até dizer que seus filmes têm um caráter filosófico mesmo. E ele atua principalmente naqueles filmes mais antigos, do Bergman. Ele fez O Sétimo Selo, A Fonte da Donzela e uma série de outras. Aí ele sai ali dos países nórdicos, né, ou da Alemanha, vai para os Estados Unidos,
E, apesar de ser um ator muito talentoso, ele acaba fazendo todos esses filmes de caráter meio duvidoso e que demandava uma pessoa que tivesse uma tez, uma fisionomia exótica, não é diferente, por ele ser suíço. Então, por exemplo, ele está desde em filmes como Conan, né, o Bárbaro, aquele lá do Arnold Schwarzenegger, até o Star Wars. E isso que me chamou a atenção, porque no filme, esse Max von Sydow, que interpreta o Padre Mary, né, que é esse velho exorcista, ele realmente parece ser um homem de 90 anos, né? E bem decrépito, né? Cabelo branco, a pele toda enrugada. Aí na hora eu pensei, meu Deus, como é que o Max von Sydow, que morreu um dia desse, ele morreu se não me engano, em 2020, ele até está presente num desses últimos filmes de guerra de Star Wars, que é o Despertar da Força. Eu pensei, não, como é que o Max von Sydow tinha, sei lá, 90 anos em 73 e em 2017, 2018 ele estava atuando em Star Wars. Não é possível, esse homem morreu então com 200, com 150 anos, não é possível. Aí eu fui dar uma olhada e descobri que quando ele fez o Exorcista, ele tinha provavelmente uns 42, no máximo 43 anos. E aí que eu me atentei para o trabalho de maquiagem e de caracterização das personagens. Porque, como eu disse, a época do Exorcista, no máximo, ele tinha 43 anos. E no filme ele parecia um daqueles velhos decrépitos de 90 anos. Aí chama atenção agora. Eu passei a me atentar a isso em relação ao filme, ao trabalho de maquiagem, de caracterização dos personagens, que eles transformaram um homem de 43 anos num idoso decrépito e doente de 90 anos. E chama atenção também para o trabalho da atuação, pra atuação das personagens. Porque não adianta só você ser um homem de 43 anos e parecer visualmente um idoso, facialmente um idoso de 90 anos. Você tem que falar e caminhar, ou se locomover como um idoso de 90 anos. E realmente no filme, como eu disse, para mim o Max von Sydow tinha ali 90 anos, 92 anos, não parecia ser o homem de 43 anos. Aí que eu passei a prestar atenção no, no trabalho também de atuação, de caracterização dos outros personagens. Porque se no início do filme eles são joviais, alegres, eles sorriem com o desenvolvimento da trama, com essa presença cada vez maior do, do inimigo, né? A forma de atuação das personagens também mudam, as roupas ficam mais escuras, né, mais pretas, o trabalho de maquiagem também, provavelmente da equipe técnica, melhorou bastante. E outra coisa bacana é porque as marcas, né, os arroxeados, os cortes, as contusões, elas não desaparecem, elas continuam nas personagens, né? E até depois da resolução da trama, quando finalmente literalmente o inimigo, né, ele é exorcizado e mandado, sabe-se lá Deus para onde, as personagens elas continuam com os hematomas, quer dizer, elas passaram alguns meses com esse sofrimento, entre aspas, espiritual, que se somatiza, né? Você vê as consequências dele no corpo, né? Nas hematomas, nos arroxeados, nos cortes, nas contusões. E após as sessões de exorcismo, as personagens continuam com esses elementos, né? Quer dizer, eles não somem, eles melhoram, mas eles estão ali. Quer dizer, um corte que você sofreu no rosto, 2 ou 3 dias depois, ou uma semana depois, ele continuará lá, ele não vai sumir, né? Ou uma contusão, uma pessoa que quebrou um braço, etc., ele continua com máscara, ele não vai sumir, porque passou alguns dias. Quer dizer, é muito bacana isso. E voltando, de fato, o Exorcista é um tipo de filme de terror que não se faz mais hoje em dia, com pequenas exceções, como o caso que eu já citei, que é o da bruxa. E como dizer, ele tem todo um trabalho, né? Ele conta com um bom elenco, destacando aqui a atuação do Mark von Sydow, que é esse ator suíço, que tem uma série de trabalhos ali com Ingmar Bergman. O trabalho de maquiagem, a forma como a trilha sonora é desenvolvida e ela é introduzida, né, nas cenas, figurino,
as locações são muito boas, os temas que subsistem, né, ou subjazem ali, mesmo que de forma subterrânea a trama, porque como eu disse, a protagonista é uma mulher divorciada, há o caso de um padre que, entre aspas, perde a fé na igreja, né? Os problemas familiares das personagens, todas estão ali, né? E, entre aspas, eles não precisam ser citados, as pessoas precisam gritar sobre esses problemas o tempo inteiro, mas o público ele compreende que eles estão ali, que isso tem um peso na narrativa e na forma como as personagens elas convivem, né? O diálogo umas com as outras e se retroalimentam, né? É um filme muito bacana. Acho que o Exorcista, mesmo após quase 50 anos, 48 anos da sua estreia, ainda é um filme impactante. Claro que ele é bem diferente dos filmes de terror atuais. Ele é um filme que traz elementos que são muito mais subjetivos do que aqueles desse cinema contemporâneo que é mais explícito, e repetindo, parece que o público ele foi gradativamente emburrecendo e ele necessita de elementos cada vez mais visuais e explícitos para perceber o que está acontecendo, né? Porque, de fato, no início da trama ou do filme, as coisas são mostradas de forma bem superficial, leve e aos poucos. A narrativa traz cada vez mais desses elementos insólitos e inexplicáveis racionalmente, até o ponto que tanto os personagens do filme quanto o público, eles são levados a terem uma única explicação plausível, que de fato a menina, né, a Chris McNeil, que é interpretada pela Ellen Burstyn, ela está possessa por um demônio, né? Daí segue. E fora que instiga mais, né? A vontade ali do espectador voltar à Bíblia, né? Ler os Evangelhos, ler o Apocalipse, para ter contato com esses textos originais que geraram, produziram na nossa civilização, nas nossas culturas, essa crença na existência do sobrenatural e de uma espécie de mal encarnado, né? Que seria esse inimigo, né? Que no filme é engraçado porque eles mostram uma escultura do Pazuzu, o Pazuzu, que é um deus das moscas babilônico, né? Que ele no filme é associado ao inimigo justamente por ser uma divindade antiga. Mas na Bíblia não sei se há essa interconexão entre essas duas entidades, né? Mas vale a pena conferir. Por enquanto é só. Mais tarde eu tentarei assistir ou rever o Bebê de Rosemary. Eu acho que eu gosto muito mais do Bebê. Como filme de terror de fato, o Exorcista é melhor. Mas eu gosto desses temas que subjazem a narrativa ali do Bebê de Rosemary, né, do Roman Polanski, que de novo é dos meus atores preferidos e polêmicos, né? Principalmente em relação a algumas supostas denúncias de assédio sexual, né? E de abuso sexual. Por enquanto é só, até o próximo filme, né? Que eu pretendo assistir ainda hoje, né? Até mais, até breve, até o próximo filme.